Olá, para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo a este canal sobre animes e mangás. E hoje nós vamos falar novamente sobre ReZero, né? Essa história incrível que todos nós gostamos e que eu tenho trazido alguns vídeos aqui no canal, pretendo trazer sempre que possível vídeos de teorias, vídeos de perguntas, de respostas sobre a Light Novel, sobre coisas que o anime não adaptou, enfim, à medida que vão aparecendo e vão surgindo mais dúvidas ou teorias, eu pretendo ir trazendo aqui no canal, né, e compartilhar com vocês um pouco do que eu penso e um pouco do que eu tenho imaginado para o futuro de ReZero. O tema desse vídeo será: o Aldebaran possui a autoridade do orgulho? E que tema complicado, mas pessoal, vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, a gente sabe que diferente das bênçãos no mundo de ReZero, as autoridades elas são herdadas quando morre o seu usuário anterior. Então, para uma autoridade ser herdada para outra pessoa, o seu antigo portador deve necessariamente morrer, assim. Ou, em alguns outros casos, ela pode ser compartilhada através de um vínculo sanguíneo, enfim. Mas aqui vamos tratar no caso de morte, porque a gente sabe que, por algum motivo que ainda não se sabe ao certo como funciona, a autoridade irá, talvez ficar armazenada ou talvez procurar por outro portador, outro usuário que seja compatível, ou até mesmo outra pessoa que atenda a alguns pré-requisitos para possuir essa autoridade. Enfim, a gente sabe que os arcebispos de ReZero, cada um deles representa um pecado capital, né? E até hoje, o arcebispo do orgulho, até o momento de ReZero, melhor dizendo, até os dias em que estamos em ReZero, o arcebispo do orgulho não foi divulgado. Bom, pessoal, como a gente sabe, a bruxa que teve a autoridade do orgulho foi a Typhon, né? Foi dito, e a gente viu no Chá das Bruxas, que ela foi a bruxa representante do orgulho, e que sabemos também através da novel que ela morreu em uma armadilha criada na cidade de Priestella, né? Que foi a cidade das águas, né? Uma armadilha que fizeram para capturar uma bruxa, e a Typhon foi morta nessa armadilha, provavelmente afogada, e teve seu corpo enterrado ali do lado de fora da cidade de Priestella, o que provavelmente nos indica que a pessoa que está atualmente com a autoridade do orgulho, ela desenterrou os restos mortais da Typhon e retirou de lá a autoridade. Se a autoridade era... não sabemos como que era a autoridade do orgulho em termos físicos, porque as autoridades têm distinção. Por exemplo, a autoridade da preguiça, ela representava pequenas mãos invisíveis se retorcendo, né, dentro de uma caixa. A gente viu quando o Betelgeuse absorveu ela. A autoridade da ganância, quando o Subaru absorveu, ele sentiu uma espécie de uma névoa vindo e entrando dentro dele, né? A gente não sabe qual é essa forma física da autoridade do orgulho. Mas enfim, a gente sabe que quando a Typhon morreu e seu corpo foi enterrado, seus restos mortais foram enterrados em Priestella, alguma pessoa, depois de muito tempo, desenterrou aquilo ali e retirou a autoridade. Quem ainda não foi revelado. Mas temos em toda a fandom de ReZero, principalmente os leitores ácidos da Light Novel, essa teoria de que essa pessoa foi o Aldebaran, né? Por vários motivos. Em primeiro lugar, mas não como o maior motivo, mas sendo ainda assim algo muito interessante, assim como todos os arcebispos do pecado, não as bruxas, mas sim os arcebispos, eles recebem nomes de estrelas ou constelações de estrelas, né? Como o próprio Subaru, que recebe o nome de Pleiades, recebe o nome de Subaru, melhor dizendo, que significa a constelação de Pleiades, né, em japonês. Então o Subaru tem o nome de estrela. Nós temos o Betelgeuse, que tem a estrela Betelgeuse. Nós temos o Regulus, que é a estrela também da constelação de Leão. Nós temos a Capella, que é a estrela da constelação a estrela mais brilhante da constelação de Ares, né, a famosa Alfa Auriga. Enfim, cada arcebispo do pecado recebe o nome de uma estrela. E aparentemente não sabemos, talvez eles sejam renomeados ao receber a autoridade, ou seja apenas uma coincidência, porque nesse mundo as constelações são diferentes da Terra, de onde o Subaru veio, né, do Japão. Então não faria muito sentido que pessoas de outro mundo tenham nomes de estrela do mundo do Subaru, né? Então, ao que talvez nos indique
que essas pessoas foram renomeadas por alguma outra entidade que colocou a autoridade nelas, né? Primeiro aí já fica o questionamento, mas esse caso não se aplica ao Aldebaran, né? Porque a gente sabe que o Aldebaran, assim como o Tsubaru, ele foi invocado do Japão. Ele é um humano vindo do Japão, tem aí em faixa de 30 e poucos anos, ele foi invocado e passou, se não me engano, ele passou um tempo, né? Assim que veio para esse mundo, ele ficou perdido e acabou lutando em Voláquia, nos Coliseus, né, de Voláquia, como guerreiro, né? Como um guerreiro, ficou muito tempo lutando e foi em uma dessas lutas que ele perdeu o braço dele, né? Ficou muito tempo lutando ali como um guerreiro mercenário, né? O Aldebaran conseguiu fugir, né, com a ajuda de um dos homens que administrava esse coliseu. Conseguiu sair daquele local e vagou por muito tempo no mundo de ReZero, até que ele participou de um concurso da Priscila, né, para um concurso que ela estava escolhendo o seu guarda pessoal. E ele perdeu esse concurso, ele participou, teve uma boa colocação, mas perdeu, né? Ele não conseguiu sagrar-se campeão. Mas mesmo assim, ele foi escolhido pela Priscila para ser seu guarda pessoal. Mas enfim, já falei demais sobre a história do Aldebaran. Mas o ponto-chave desse vídeo, da gente associar ele à autoridade do orgulho, é primeiro pelo fato dele ter o nome de uma estrela, né? Aldebaran, da constelação de Touro. Esse é um fato que o autor de ReZero, Tappei, não colocaria por nada, né? Já nos deixa com a orelha em pé. O segundo fato também é que ele já utilizou um poder similar, ou pelo menos muito parecido com uma autoridade, né? O Aldebaran possui uma habilidade que ele mesmo caracteriza como uma aposta, né? Basicamente, esse poder que o Aldebaran utiliza é o seguinte: ele cria um círculo, né? Uma área em volta de um raio de mais ou menos 10 metros de onde ele está, e nesse círculo, dentro desse campo, ele consegue testar possibilidades. Então ele, por exemplo, ele consegue testar a possibilidade de esfaquear o adversário, e se ele morre, ele volta ao ponto zero. Então ele basicamente, assim como naquela história do Prince of Persia, ele consegue fazer e desfazer ações e sair ileso, né? Ele consegue ressuscitar da morte, ele consegue se livrar de ferimentos, curar feridas, inclusive até de outras pessoas que estiverem dentro do seu território, né? Que é como ele chama esse espaço da habilidade, seu território, e a habilidade ele praticamente chama de uma aposta, né? Pessoal, essa é uma habilidade muito estranha, né? Não é uma bênção, né? Até porque as bênçãos, elas não têm esse poder de interferência tão grave numa luta, né? As bênçãos são mais para ajudar o adversário a como viver melhor, né? Ter uma primazia melhor dos seus sentidos, enfim. Mas isso é mais semelhante a uma autoridade, né? A partir do momento que esse poder foi anunciado no ReZero, né? E principalmente quando ele foi mostrado ali no arco da cidade de Prestella, né? Onde o Wall utilizou ele contra a Capela, né? Ele utilizou seu território e através da magia dona, que é a magia de terra, ele lutou contra a Capela e conseguiu, em várias possibilidades, arrancou a cabeça dela, arrancou o coração, tentou despedaçá-la, e várias dessas vezes ele morria na luta e conseguia voltar, e voltava à vida, né? Através de sua habilidade. Isso é um questionamento que a gente todo mundo fica se questionando, que talvez realmente o Aldebaran seja o arcebispo do orgulho, e que essa seja a autoridade do orgulho manifestada dentro dele. Mas uma coisa que é estranha, porque ao mesmo tempo que o Tappei ele nos apresenta essa possibilidade, ele também meio que afasta, porque assim, a Ren, a gente sabe que, diferente de algumas outras pessoas, ela consegue sentir o cheiro da bruxa dentro do Subaru, né? Provavelmente ela consegue sentir o cheiro da autoridade no Subaru, como ela também conseguiu detectar o cheiro do Regulus e do Bispo da Gula quando eles atacaram a carruagem após a luta contra a Baleia Branca, né? A Ren, por algum motivo que ainda a gente não sabe, consegue sentir o cheiro dos arcebispos, né? E agora no arco 7, na Terra dos Lobos, ela está junto com o Subaru, e o Subaru se encontrou com o Al nesse arco, e aparentemente a Ren, que está com as memórias ainda perdidas, ela não sente, ou pelo menos não informou que sentir algum cheiro estranho vindo do Al, né? Da mesma forma como ela fala que sente do Subaru, porque a todo tempo ela fala que ele fede, que ele tem o cheiro da bruxa,
mas ela não falou nada sobre o Al, né? Mesmo estando ali, eles não conversaram muito, não interagiram muito, mas enfim, acredito que se ele tivesse esse cheiro de autoridade, ela teria sentido. Não sei, pode ser talvez uma estratégia do Tapei, onde ele menciona que o Alce controle a sua autoridade e esse cheiro só fique aparente quando ele estiver usando o seu território, né? Pode ser uma possibilidade, a gente não sabe. Também nesse mesmo arco, o Subaru estava muito triste, porque teve uma parte que ele estava um pouco triste porque não conseguiu evitar algumas catástrofes que aconteceram em sua luta pelo trono, na luta que ele travou para ajudar o Abel a retomar o trono de imperador, né? O Subaru estava triste porque algumas coisas aconteceram fora do planejado, coisas muito ruins. Então o Al chega para falar com ele e diz que sabe como é estar nessa situação e sabe como é que é morrer e não poder fazer nada, pessoal. Ele fala isso, inclusive o Tapei encerrou um capítulo da web novel com essa frase, né? E futuramente, no outro capítulo, ele saiu pela tangente, né? Mudou ali, né? Não deixou muito claro. Ele ainda não falou diretamente se o Aldebaran tem ou não. O Subaru também não perguntou a ele se ele possui essa autoridade. Fica um questionamento ainda no ar. Mas, enfim, pessoal, ao que tudo indica, assim, pelas evidências, mesmo não tendo isso aí, assim, afirmado pelo autor, assim como muita gente da comunidade, eu particularmente acredito que sim, que o Aldebaran seja sim o portador da autoridade do orgulho, né? E essa autoridade do orgulho dele, se é realmente autoridade, é muito apelona, né? Quase que como o poder do Subaru, praticamente, né? Quase que como um retorno através da morte, só que algo mais simples, é algo mais rápido, né? Ao invés dele ter de morrer para retornar e ter todo aquele processo dele voltar em um save point aleatório, não. O do Aldebaran é um raio de ação, né? Um campo do tamanho de um raio de 10 metros, e ali tudo que ele faz ali dentro ele consegue fazer e desfazer ao seu favor, né? Mas enfim, é isso que eu acho, né? Acredito sim que ele seja o arcebispo do orgulho, o que nos leva também para um outro questionamento, porque a gente sabe que ao longo dessa jornada no mundo de ReZero, o Subaru está recolhendo de forma implícita ou explícita ou implícita, né? Mesmo sem querer, ele está recolhendo todas as autoridades, né? E à medida que ele vai absorvendo mais e mais autoridades, ele vai cada vez mais tendo contato com a Sátila, né? Ela vai cada vez mais se materializando para ele no Shadow Garden, que é uma dimensão de sombras, onde só ele e a Sátila tem acesso. Provavelmente em uma dimensão de contrato que foi firmado entre ela e o Subaru, e é uma dimensão onde os dois conseguem acessar para se comunicar. E cada vez que o Subaru vai absorvendo autoridades, ele vai podendo ver mais a Sátila, vai se materializando mais, enfim. E, bom, fica aí o questionamento, né? Será que o Subaru um dia vai absorver a autoridade do orgulho? Será que o Al é realmente o portador da autoridade do orgulho? E se ele for, será que ele vai morrer para o Subaru possuir essa autoridade, né? Bom, não sei, né? Vamos ver ao longo da história o que vai acontecer. O ReZero está se aproximando aí da metade, né? Praticamente, eu diria, né? Pelo que o autor informou, né? Ele disse que pretende ser 13 arcos, né? E estamos no arco 7. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Vai demorar um bocado para terminar, enquanto isso a gente vai fazendo teorias, vai pensando no que vai acontecer nessa obra. Mas enfim, fica aqui como última palavra, e o que eu realmente acredito que o Al possui sim essa autoridade do orgulho, e que é uma das mais fortes, por sinal, né? Mas é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você discorda de mim, ou se você tem uma opinião diferente, ou concorda com o que eu falei, deixa aqui nos comentários, vamos debater. Ou se eu esqueci alguma coisa, deixa aqui embaixo pra gente ir debatendo, né? Vamos conversar. Eu tô sempre aberto a conversar e discutir com vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se puder se inscreva no canal. E é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!